mais uma palestra. Agora não vai ser palestra, vai ser mais uma conversa, um diálogo. Estamos fazendo um estudo juntos sobre o casamento. O título desses estudos é Princípios de Relacionamento e Lar Cristão. Eu queria dar também as boas-vindas para o nosso público que está assistindo online, no canal do YouTube do IAG. Eu e a Melissa estamos aqui juntos. Nós vamos completar este ano 17 anos de casamento. E como eu falei anteriormente, a Melissa ela nasceu no Canadá, ela é franco-canadense. Eu nasci no Brasil. Nós nos encontramos nos Estados Unidos e nós nos casamos no ano de 2007. Trabalhamos juntos aqui no Brasil. Quando nós estávamos no IEST, nós dávamos uma aula juntos chamado Princípio de Relacionamento e Lar Cristão. E nós temos feito essas palestras algumas vezes nas igrejas e é um prazer poder estarmos aqui com vocês. Na primeira palestra de hoje, que talvez alguns não estiveram, nós falamos sobre o plano original de Deus para o casamento. Quando um grupo de fariseus abordaram Jesus com uma pergunta relacionada ao casamento, está registrado em Mateus capítulo 19, e a pergunta estava baseada nas instruções de Deus, dada através de Moisés, em Deuteronômio 24. Jesus, ele levou o público de volta ao plano original. Jesus foi a Gênesis 1 e 2. E em Gênesis 1 e 2 nós encontramos o plano original de Deus. O ideal de Deus dentro de um contexto em que o pecado não existia. E uma coisa que nós encontramos desde o início é o princípio da parceria do casamento. E Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela comenta sobre a igualdade que existia dentro do contexto de perfeição e de harmonia que existia antes do pecado. Dentro de Gênesis capítulo 2, nós vamos abrir agora, eu vou convidar vocês a lerem juntos, um texto familiar e será a base da nossa conversa de agora. Melissa, abre para nós em Gênesis capítulo 2, por favor, e lê o versículo 24 de Gênesis 2. E os irmãos que puderem acompanhar podem abrir também. Então, Gênesis 2, verso 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre a complexidade de um casal se tornar uma só carne. Quando nós falamos de igualdade, isso não significa que não existe diferenças, tanto biológicas como também emocionais, que foi plano de Deus desde o princípio. Deus ama a variedade. Nós vemos na natureza que Deus é um Deus criativo. A variedade faz parte do plano de Deus, e isso também está evidente na criação do homem e a mulher. Podemos observar grandes diferenças. Nós até temos uma palestra que nós não vamos dar aqui nessa série, que analisa as diferenças entre homem e mulher. Mas essas diferenças, especialmente dentro do contexto do pecado, elas têm a tendência de arruinar o casamento. Existem as diferenças de gênero, né? Aí também tem as diferenças culturais. Nós falamos um pouco disso, sobre isso de manhã. E socioeconômico. Diferenças de uma pessoa que é criada num lar onde havia um poder aquisitivo grande e uma pessoa que vem de um contexto humilde, aí casam. Essas diferenças, elas podem ser fatores limitantes ou até mesmo destrutivos no relacionamento. E nós temos em nosso casamento grandes diferenças em função do nosso contexto cultural. Mas essas diferenças também podem ser
enriquecedores. São como moedas com dois lados. Tem um lado que pode ser positivo e a mesma diferença pode ser negativa. Então, vamos falar um pouco, por exemplo, da nossa experiência, né? Eu, brasileiro, você, franco-canadense, e nós temos diferenças, né? A gente casa e, na teoria, uma só carne. Mas como que funciona uma só carne se nós temos personalidades, hábitos, contextos culturais tão diferentes um do outro? Uma solução simples, né? Eu vou exercer autoridade e você vai submergir a sua individualidade à minha. Mas qual é a outra alternativa? De essas diferenças ser, em vez de motivo de conflito, fatores que enriquecem. Quando você as soma, em vez de batalhar uma com outra. Sim. E no nosso casamento, vamos colocar alguns exemplos aqui de como que o meu contexto e o seu contexto enriqueceu, em vez de atrapalhar. Eu vou começar com um exemplo bem básico, mas palpável. Palpável. Obrigada. Meu português também é um enferrujado. Obrigado por sua paciência comigo. Comida. No nosso lar, a gente come tanto arroz com feijão, como a gente come também comidas franco-canadenses. A gente podia ter adotado um paladar, uma mesa somente brasileira ou somente norte-americana, mas a gente decidiu somar. Então, a gente come tanto as coisas boas do Brasil como as coisas boas do Canadá. Então, a gente tem uma mesa mais rica, que juntou duas coisas boas. Juntou, mas podia ter sido briga. Eu poderia exigir, por exemplo, que o nosso cardápio seja dominado pela culinária brasileira, porque talvez seja a minha preferência, é a minha cultura e é o que eu quero. Então, em vez de nós compartilharmos, né, os aspectos da nossa cultura que enriquecem, a gente pode exigir. Em verdade, quando nós casamos, o Diego falava assim: deixa que eu faço feijão, meu bem, que o teu não é muito bom, não. O franco-canadense, ele coloca doce no feijão, né? Sim, é um outro feijão. Mas aqui no Brasil eu aprendi a fazer um feijão brasileiro bem gostoso. Sim. Aí depois que eu aprendi, mas eu podia ter me recusada em aprender uma coisa diferente, nova. Mas em vez, a gente somou tudo que era bom da culinária brasileira com tudo que era bom da culinária franco-canadense e agora já tem uma mesa farta. Vamos falar sobre diferenças de personalidade, que às vezes não envolve nem questão cultural e nem de gênero. Mas, por exemplo, eu e a Melissa, nós temos algumas diferenças de personalidade que poderiam ser fatores para levar a conflitos sérios, mas também são diferenças que podem enriquecer. Tudo depende da forma como você enxerga essas diferenças. Uma grande diferença entre nós dois é que eu não sou de tomar riscos. Você tem uma aversão. Eu gosto das coisas bem seguras, que eu já sei exatamente como que vai ser. Eu sou aquela que gosta de ter plano de ter tudo seguro e ainda tem um plano B, C, D, caso alguma coisa acontecer. O Diego é bem ao contrário. Ele já de se arriscar. E a pessoa que gosta de risco tem vantagens, né? Quais são algumas vantagens de, por exemplo, você tem, no decorrer dos anos, visto vantagens de estar casada com alguém que gosta de risco, apesar de não ser a sua personalidade. Sim, tem várias coisas. Às vezes, tem mais propenso a aprender alguma coisa nova. Porque aprender alguma coisa nova é você sair da sua zona de conforto. Então, ele mais se diz, vamos fazer uma coisa nova que a gente nunca fez antes. Aí ele me encoraja, aí a gente faz e a gente adora. Então, coisa que eu talvez não faria, que uma coisa que eu não conheço. Mas ele, não, vamos fazer uma coisa nova. Ele me encoraja nisso. E, por outro lado, eu vejo grandes vantagens
de ter me casado com alguém que tem os pés no chão. Porque a pessoa que se arrisca muito, às vezes precisa de ter alguém do lado que é mais calculada, mais preocupada com os resultados lá na frente. E ao nós nos darmos conta dessas diferenças, nós passamos a apreciar as diferenças em vez de brigar em função das diferenças. Mas tem um outro lado também muito importante. É muito... Assim, eu não posso pensar o suficiente o fato de você entender o positivo das diferenças. Porque vai ter dias... Igual, recentemente eu ouvi alguém falando, né, sobre o Billy Graham. Alguém perguntou à esposa: você sempre teve um casamento feliz? E ela falou, sim. Nunca foi tentada divorciar? Falou, não. Assassinar, sim, mas divorciar, não. E eu achei muito engraçado que vai ter momentos que você vai estar muito frustrado com a pessoa. Mas se você parar aquelas coisas que te frustram, tem lados positivos. E você parar, peraí, isso aqui está me frustrando, mas deixa eu lembrar todo o positivo daquilo que me frustra. Gente, faz toda a diferença. O Espírito Santo usa aquilo para você lembrar, para você não ficar frustrado, aprender a como controlar suas frustrações. Sim, estamos falando, irmãos, da complexidade de duas pessoas diferentes se tornarem uma só carne. Outro exemplo, este aqui é cultural. Eu sou brasileira, Melissa franco-canadense. Estamos aqui generalizando, mas, em geral, o brasileiro está menos preocupado com o horário do que o norte-americano, ou o alemão, o suíço. O franco-canadense é mais pontual que o americano, tá? O franco-canadense é mais pontual do que o americano, e o americano é mais pontual do que o brasileiro. Eu tenho menos preocupação com a pontualidade do que você. Às vezes, isso pode ser um benefício, mas também é bom alguém como eu, que às vezes tenho a tendência de chegar atrasado, estar casado com alguém que está ali tentando... Lembrar o horário. Cumprir o horário. Mas a gente se encontra meio a meio, onde eu, para mim chegar a tempo, chegar cedo. E para ele chegar a tempo, chegar só um pouquinho atrasado. Sim. Então a gente chega na hora. Sim. Vamos falar de uma coisa bem prática, que é a questão da administração das finanças no lar. Porque quando nós falamos de se tornar uma só carne, muitas vezes a interpretação ela se limita muito à questão sexual, ao lado sexual. Mas nós vemos o tornar-se uma só carne como algo bem completo, que abrange todos os aspectos do casamento. E como as diferenças que a gente tem falado, nas finanças, em geral, tem um que é mais de gastar, um que é mais de poupar. Volta e meia tem duas pessoas que gostam de gastar e duas que gostam de poupar, mas muitas vezes tem diferença na forma de administrar o dinheiro. Quando eu casei, eu pensava que eu era organizado com as finanças. Eu era relativamente econômico e eu achava que eu dominava bem, eu governava bem a questão financeira. Eu casei com a Melissa e me dei conta logo que ela é bem mais organizada com o dinheiro e sabe planejar, sabe criar um orçamento, compreende melhor das finanças do que eu. E aí volta aquela questão que nós falamos hoje de manhã, do casamento como uma parceria. E a funcionalidade não necessariamente ser equivalente à autoridade, né? Quando a gente pensa em finanças em geral, pelo menos tradicionalmente falando, em culturas mais patriarcais, é o homem que lida com as finanças, né? Porque é o homem que trabalha, em geral, a mulher fica em casa, né? Cuidando do lar, cuidando dos filhos, então o homem que é que administra o dinheiro. E tudo bem, se o marido é mais talentoso nessa área do que a esposa, isso vai funcionar muito bem. Agora,
às vezes, a pessoa mais adequada para cumprir uma determinada tarefa no lar não deve ser algo que nós determinamos baseado na tradição, mas sim no talento. E nós nos demos conta logo. A Melissa, ela é mais talentosa com o dinheiro do que eu. Então, você assumiu o papel de tesoureira do lar. Agora, uma só carne, nós concluímos, mesmo antes de casar, e temos visto que é muito mais saudável, até trabalhando com casais, que a importância de uma só conta bancária. Você pode ter várias contas bancárias, mas o que eu digo, o que nós queremos dizer, é sempre conta conjunto. E mesmo que uma só pessoa seja o tesoureiro ou a tesoureira do lar, o orçamento familiar é construído juntos. Vamos falar um pouco sobre a importância do orçamento familiar e essa construção. E qual é a diferença entre você ser tesoureira e nós construirmos juntos o orçamento? No nosso lar, temos um orçamento mensal. A gente tem que saber o que está entrando e a gente tem que saber como tudo está saindo. Então, nós sentamos junto e no início, quando você nunca fez isso, demora mais no início. Sentar, olha, a gente ganha tanto, e quanto que a gente pode gastar? Aí tem que fazer listinha, né? Comida, aluguel, luz, internet, tudo que você gasta para você saber. Isso a gente faz junto. Se eu tenho alguma necessidade que eu preciso acrescentar no orçamento, nós conversamos junto. Mas depois, no dia a dia, da forma que nós fazemos, nós temos um aplicativo no nosso telefone. E nós somos de acordo com o orçamento. Por exemplo, vamos gastar R$500 por mês para a nossa família inteira de comida. Às vezes a gente até pode discordar. Você acha que deve ser 550, eu acho que deve ser 450. Aí a gente faz aquele ajuste, mas trabalhando para o consenso, a gente chega a R$500. Então, cada vez que eu vou no mercado, eu vou trazer o recibo para casa, eu vou botar lá. Eu gastei hoje R$100 em comida. Aí, se ele me dá o recibo a mim. Aí eu vou lá, gastei mais uns 50. Até que gastou todos os 500, aí a gente já acabou com o orçamento daquele mês. Mas, então, o meu trabalho é aquele trabalho mais técnico, só de ir no banco, averiguar que o recibo está batendo com a conta, sabe? Mas é diferente da gente concordar com o orçamento. O meu trabalho não é de decidir o orçamento, mas só de assegurar que estamos seguindo dentro do nosso orçamento. E você administrando a finança do lar não quer dizer que agora você tem autonomia para sair e fazer uma compra grande que não está contemplada no orçamento sem uma consulta e uma conversa onde a gente chega a uma conclusão juntos, né? É. E o mesmo para o marido, né? Se o marido é o tesoureiro, se o marido é quem administra a finança, o marido, mesmo que ele é aquele que trabalha fora e ela fica em casa, o marido não tem autonomia para fazer compras grandes sem ter o apoio da esposa. Isso aí é um fator que a gente, no Brasil, em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, mas a gente vê isso mais em culturas onde o patriarcalismo é mais forte. Às vezes existe a mentalidade que a pessoa que tem a renda maior, ela tem uma certa autonomia para tomar decisões grandes, financeiras, sem uma consulta, uma conversa, um acordo, uma unanimidade, né? E talvez alguns irmãos estão se perguntando por que é tão importante essa união de finanças. Não é nem pelo dinheiro, mas é pela confiança. Gente, o casamento bom só se realiza numa confiança total. Você tem que confiar nessa pessoa e a confiança, ela precisa de... Eu não vou saber agora a palavra em português.
Transparência. Transparência. Eu A tenho base da nada para confiança. esconder para ele, ele tem nada para esconder para mim. Então a gente pode ter um orçamento junto, porque não existe compra que eu posso fazer que ele não pode saber. E, ao contrário, proteja contra a infidelidade, porque ter conta bancária separada facilita um dia poder fazer umas coisas aqui ao lado, sem que ninguém saiba. Mas essa transparência protege o casamento e é um fruto da confiança. Agora, você pode estar falando assim, mas eu quero fazer alguns gastos sem ter que me preocupar com ele. Aquilo lá no orçamento, você já fala, olha, meu bem, eu quero, sabe, ter um orçamento tal, R$100 por mês, que eu não preciso dar conta para você, é só para eu comprar bobeiras. Mas esse é decidido junto. Sim. Isso é discutido na hora de formar o orçamento. Sim. E aí esse orçamento também dá uma certa autonomia para ambos fazerem algumas compras. Dentro do orçamento. Dentro do orçamento. Agora, vamos falar um pouco sobre o patrimônio, né? Todo lar, ele constrói um patrimônio. E muitas vezes existe uma ideia equivocada de que a pessoa que trabalha fora é a pessoa que construiu o patrimônio, né? E quando a gente fala de uma só carne, nós estamos falando de uma só conta bancária e um só patrimônio. Então, vamos falar um pouco sobre a nossa realidade. E, irmãos, mais uma vez eu quero dizer, nós não estamos aqui para ser exemplo, referência. Estamos aqui para trocar ideias, passar alguns recursos, ferramentas e também ouvir e aprender de vocês. Daqui a pouco nós vamos abrir o espaço para comentários e perguntas. Mas vamos falar um pouco aqui sobre a nossa realidade. Nós temos, na verdade, 2 contas bancárias, né? Nós temos alguns cartões de crédito. Tudo que nós abrimos é sempre no nome dos 2. Um casamento saudável requer isso. Essa é a nossa opinião. Você pode discordar, mas na nossa experiência trabalhando com muitos casais, um casamento saudável requer total transparência e compartilhamento das finanças. Então, nós temos vários cartões, contas bancárias, tudo no nome dos 2. Eu não tenho cartão de crédito que ela também não tem acesso e vice-versa. No decorrer dos nossos 16 anos de casamento, eu tenho trabalhado fora mais do que a Melissa. Até mesmo depois de termos filhos, ela assumiu mais o papel de estar no lar com os filhos. Então, o contra-cheque todo mês vem no nome do Diego, né? Vem lá o cheque, ou o salário da associação e está lá o meu nome. E às vezes a gente confunde isso como se o dinheiro fosse meu. O dinheiro é nosso. Tudo que eu e ela, que nós adquirimos juntos durante o período de 17 anos de casamento, é nosso. E até a lei humana reconhece isso, né? Até os homens que não conhecem os princípios bíblicos compreendem que quando 2 pessoas se unem e se tornam uma família, o patrimônio é um só. Agora, você tem alguma coisa a contribuir sobre esse ponto? Sim, lembrando que a gente está de novo falando dentro de um contexto de buscando o ideal. Sim. Nós, por exemplo, já fizemos muito atendimento de casais que já foram divorciados. Cada casal já tem vários filhos. E aí, unir os bens torna-se mais complicado. Sim. Tá? Às vezes, os filhos têm medo de perder a herança quando casa de novo. É uma coisa que vira complicada, realmente, e um caso por caso tem que ser visto. Mas, assim, no ideal, essa única carne onde tudo é compartilhado. Existe algum outro exemplo que ilustra a complexidade
de duas pessoas se tornarem uma só carne. Nós falamos um pouco das finanças, do patrimônio, poderíamos falar do sexo, mas esse é um tema que muitas vezes acaba sendo explorado e essa declaração bíblica acaba se limitando à questão sexual, mas existem muitas áreas, né, da vida conjugal que precisavam ser atingidas por esse princípio de uma só carne. Algum outro? Outro exemplo simples também são, na nossa época hoje em dia, e-mail, telefone. Eu tenho a senha do telefone dele e tenho a senha da minha, porque não tem nada para esconder. É um exemplo básico, sim. Mas são outros exemplos que em tudo tem que haver transparência. Sim. Se você tem, a gente tem que lembrar, entender um pouco o que atrás, por exemplo, do adultério ser uma coisa tão terrível que leva ao divórcio. Sim. É porque é um quebramento de quê? De confiança. Você não pode mais ter a confiança. Outro exemplo que vem à minha mente, a gente tem visto isso muito com casais, né? E nós julgamos ser uma deficiência. Por exemplo, vamos tomar uma decisão. Nós vamos sair do local, nós vamos vender a casa, nós vamos se mudar para outro estado. O marido recebe uma proposta de um emprego em outro local e toma a decisão sem consultar, sem ser algo conversado. Os dois não oraram juntos, não houve assim. É como se o marido, e muitas vezes acontece com o marido, mas também existem mulheres que são muito independentes e se acham na liberdade de ter essa autonomia também. Então, a gente generaliza. Em geral, a gente vê isso acontecendo mais com homens do que com mulheres, mas decisões grandes que afetam a família como um todo precisam ser tomadas juntas. Sim, é muito importante, ainda mais porque, voltando ao início de hoje, a gente vai estar somando para uma coisa melhor. Igual a ilustração da mesa no início, comida brasileira, comida franco-canadense, aí teve uma mesa mais farta. Quando a gente vai tomar uma decisão grande e a gente conversa, ele tem ideias, eu tenho ideias. Eu não estou completamente errado, nem completamente certa, nem ele. E a gente conversando, a gente chega numa terceira opção melhor. Porque conversando junto, a gente vai afiando a faca, né? Afiando as ideias para depois. Mas se ele fosse tomar só, ele ou só eu, às vezes é menos bom. No início do meu casamento, às vezes eu não, que leva tempo, né, ter a conversa, nem sempre é fácil, não. Não. E às vezes, para não ter que o trabalho, então você faz mesmo, você decide mesmo. Mesmo eu não concordando plenamente com aquilo que ele queria fazer. Mas eu fui aprendendo com os anos que eu tenho que valorizar o meu palpite e juntar e me dar o trabalho para a gente chegar nesse lugar melhor. Mas que dá mais trabalho, dá. Às vezes a gente não quer, aí faz mesmo, faz a decisão e não vamos conversar junto. Vou contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo, pastor, que agora já está aposentado. Ele tem os seus 75 anos. É um excelente homem que eu respeito, amo muito, sou próximo dele. E ele se abriu para mim recentemente. Eu conheço a história dele, né? Há muitos anos atrás, ele estava trabalhando como pastor na Califórnia. Ele, a esposa e 2 filhos. Os filhos eram pequenos. E ele recebeu um chamado. E pelo menos assim, em muitos casos eu já vi, principalmente com pastores, mas isso também acontece com homens em outras profissões. Mas, por exemplo, um pastor, ele recebe um chamado e ele não conversa com a esposa. Ele pode até orar, mas assim, o chamado vem, ele sente que é de Deus, não precisa nem consultar com a esposa, né? Essa é a mentalidade. E eu acredito, essa é a minha opinião, eu tenho como opinião forte, é um grande erro
você achar que você pode tomar uma decisão sozinho, só você e Deus. Isso é uma interpretação deturpada de Efésios 5, Gênesis 3, etc. Mas esse pastor, amigo meu, isso já faz muitos anos. Ele tinha uns 45 anos na época, então já faz uns 30 anos que ele recebeu esse chamado. E a esposa ficou muito, muito com o pé atrás. Ela não achou que foi um chamado de Deus. Foi um chamado que era para continuar trabalhando, né, para Deus e tal, mas ela nunca concordou. Mas ele nem consultou. Na verdade, ele já tinha tomado a decisão, já tinha aceitado o chamado antes dela saber que o chamado tinha sido estendido. Resumindo a história, hoje ele reconhece que foi um erro, não somente não ter consultado a esposa, mas a própria aceitação do chamado não foi o plano de Deus. Tem coisa que a gente só consegue reconhecer lá na frente, sabe? E nem todo chamado é de Deus, né? Nem na obra de Deus. Você olha para a vida de Moisés, a vida de Paulo. Paulo não era para ter ido para Jerusalém. Você lê Atos 21, né? Aquela viagem que Paulo faz a Jerusalém para aquela última, a viagem em que ele foi preso, né? E foi entregue aos romanos. Paulo tinha acabado de escrever a carta aos romanos. E lá na carta de Paulo aos romanos ele fala: eu tenho planos de ir até vocês em Roma e depois eu vou para a Espanha. Paulo entendia que Deus estava chamando ele para expandir o evangelho para outros campos. Mas aí Paulo, desconsiderando o conselho de vários amigos, 2 profetas, vai lá e lê de novo Atos 21. Paulo vai a Jerusalém e ele é preso. E ele foi a Roma, mas não do jeito que ele pretendia ir. E até onde nós sabemos, Paulo nunca chegou a concretizar os seus planos de evangelizar Espanha. Então, às vezes a gente aceita um chamado, às vezes a gente toma uma decisão e Deus trabalha, Deus está com a gente, Deus não nos abandona, mas não foi o plano dele. E esse nosso amigo hoje, ele olha para trás e ele vê: podia ter sido diferente a minha vida, a minha história, que muita coisa deu errado, né? A gente não vai entrar nos detalhes, até mesmo para preservar a privacidade da pessoa, mas nós às vezes cometemos muitos erros, e eu acredito muito nisso, que um dos benefícios do casamento, uma das bênçãos, um dos efeitos colaterais positivos do casamento é essa parceria, porque tomar decisão sozinho, você fica vulnerável. A Bíblia fala que há sabedoria na multidão de conselheiros. Então, obviamente, você quer casar com alguém que tem a sabedoria de Deus. Mas essa ideia de que Deus dá autonomia para isso é uma compreensão errada da autoridade, né? E voltando um pouco em relação à parceria e a diferenças nos papéis, então a gente tem que falar, né, sobre ser uma só carne, compartilhar finanças, não esconder nada, vai tomar decisões juntas. Mas como o corpo ele tem várias partes que fazem coisas diferentes, quando a gente junta-se no casamento, nem todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. Por exemplo, só acontece no nosso lar que eu gosto de cozinhar. Eu não preciso dele na cozinha comigo, necessariamente. Enquanto estou cozinhando, ele pode estar fazendo outra coisa. No nosso lar, ele sempre cortou a grama. Não porque eu não posso cortar a grama, mas a gente está dividindo as tarefas de acordo com os talentos. Igual nós falamos no início sobre quem for a melhor pessoa para gerir as finanças, escolhe aquela pessoa. E no lar tem que ser
várias tarefas vão ser na base da habilidade, do talento, mas nem tudo, né? Tem coisa que talvez os dois não gostem, mas tem que ser feito. Sim. E a distribuição precisa ser justa. Num lar saudável, ambos vão carregar fardos. E quando um carrega um fardo mais pesado do que o outro, isso se torna algo injusto, né? E pesado. O casamento se torna um peso. Os estudos mostram, hoje em dia, que a mulher que trabalha fora do lar, ela continua carregando, na maioria dos casos, a maioria dos deveres do lar também. Então, trabalha integral e ainda faz comida, ainda lava roupa, ainda cuida da casa. E é uma receita para queimar a mulher. Eu trabalhei 1 ano fora. Depois que a gente teve filhos, eu fui professora de Bíblia na escola adventista. E eu vou te falar, eu falei, a gente pagou uma empregada para ver uma vez por semana, 2 vezes ao mês limpar a casa, porque eu não dava conta não. Mas se a mulher vai trabalhar fora, então o homem vai ter que carregar mais fardos, no lar. Vai ter que dividir de acordo com os talentos, de acordo com o tempo, com a realidade. E se é só o homem que trabalha fora do lar, não existe essa ideia de que só um trabalha. Na verdade, os dois trabalham. E os dois estão contribuindo para a construção do patrimônio. Apesar do contra-cheque vir no nome de um só. Os irmãos entendem a colocação? Então, o homem chega cansado do trabalho em casa, mas a esposa também está cansada o dia todo com as crianças. Os dois estão cansados lá naquela hora. Os dois tiveram um dia de trabalho, entendeu? Então, vocês podem debater, nós podemos debater o dia de quem foi mais difícil, né? Isso aí é questionável, é subjetivo, mas a realidade é que os dois devem estar carregando fardos e um está preocupado em aliviar o fardo do outro. E nesse tipo de relacionamento, as coisas ficam mais leves. E a gente fica de olho no outro. Então acontece que o Diego chega do trabalho e estou vendo, tem alguma coisa mais pesada, tem alguma coisa mais difícil acontecendo e eu vou tentar carregar talvez um pouquinho mais fardo naquele dia, porque eu vi que ele está com alguma coisa, e vice-versa. Ele pode chegar ao trabalho e ver que talvez foi um dia diferente, um dia mais difícil para mim. Então ele vai talvez fazer mais que normal, porque a gente está atento um ao outro em amor. Muito bem. Irmãos, nós vamos mais uma vez abrir um espaço, tá? Para perguntas, comentários. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não nos importamos se vocês discordarem da gente, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Nós queremos abrir também para comentários. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. O estudo da palavra é mais eficiente em comunidade. Então, nós estamos aqui para abrir um espaço. A gente quer fazer isso em todas as participações nossas, abrir um espaço para ouvir as suas perguntas, ouvir o seu comentário, mesmo que seja uma colocação que você olha, pastor, eu não enxergo exatamente dessa forma, a nossa experiência é essa, tudo bem, sem ofensa, tá? Não estamos aqui para ofender vocês e nem seremos ofendidos se, caso o seu ponto de vista seja diferente da nossa. Então, nesse momento, eu vou convidar algum amigo aí que é parte da equipe do IAG para carregar o microfone, e quem quiser fazer uma pergunta ou fazer algum comentário, nós vamos ter um espaço de 20 minutos. Então, levanta a mão, o nosso irmão Júlio está ali, ele vai levar o microfone até você. Muito obrigado, Júlio. Alguém? Temos uma pergunta aqui e outra aqui. São 2 mãos que já se levantaram. Eu vou levar o meu de uma vez, enquanto eles estão... Funcionou? Legal. Está ali.
Isso tem sido um desafio real. Complicado. Em nossa casa, nós não damos... Eu acho muito importante presentes, a gente dá presente para os filhos. Eu e a Melissa, no nosso casamento, a gente não desenvolveu essa cultura de dar presente um para o outro. Não é errado dar presente, é só nossas personalidades. Na verdade, isso é um defeito do nosso casamento. E talvez seja uma consequência negativa de nós compartilharmos as finanças ao ponto de não tem como você surpreender o outro com uma compra. Mas então... aí, por exemplo, você pode ter no orçamento, eu vejo muitas famílias fazem isso, tem o orçamento, dentro do orçamento tem comida, aluguel, aí tem Diego, Melissa, e tem um valor, normalmente não um valor enorme, mas um valor que é para a pessoa gastar sem ter que dar conta. Uhum. E se você quer poupar o dinheiro de mês em mês para uma coisa maior, mas é uma forma mais simples de poder ter essa Nós abertura. não temos feito isso, em parte, isso é uma conversa para outra palestra, mas na minha formação, na minha casa, com a minha mãe, eu fui criado com a minha mãe, nós não desenvolvemos uma cultura de dar presentes. Então, na verdade, isso foi até um choque para a Melissa, né? Porque eu não sou de dar presente no dia do aniversário, Natal, isso não foi algo que eu valorizei, não fui criado assim, mas ela aprendeu a conviver com essa realidade e está dando certo. Nós temos uma pergunta aqui, o irmão levantou a mão. Eu ainda estou refletindo naquela questão da parceria entre o casal e não a hierarquia, né? Como que vocês fazem, né? Como que funciona? Porque muitas vezes não se chega num consenso. Sim. Então, ora um se submete, ora outro se submete. Sim. Como é que fica essa questão, né? Sim. Existe então assim uma quantidade de submissões? Não. Eu me submeti a última vez, agora é a sua vez? Não. Ou eu sempre vou me submeter e o outro sempre vai se submeter, então não decide. Excelente. Posterga, né? Excelente pergunta. Eu quero ser muito honesta com vocês. Às vezes é porque, no nosso caso, né? Eu posso só falar de nós, mas a gente não entrou em acordo, a gente continua conversando. A gente não toma decisão, a gente continua orando, continua conversando. Não tem acontecido com muita frequência no nosso casamento, mas o caso que eu me lembro mais foi quando a gente foi comprar nossa primeira casa. Uhum. Que eu bati o pé. Que lá nos Estados Unidos você faz hipoteca ou você não pode. É muito difícil comprar à vista, né? Que o preço de uma casa nos Estados Unidos é muito alto hoje em dia. Então você faz hipoteca de 15 anos ou 30 anos. Quando você faz de 15, os juros são bem menor, mas seu orçamento de compra de casa também é bem menor. E 30, você paga muito juro, mas você tem um poder de compra. E nesse caso, eu bati firme, eu falei, eu não vou comprar casa nenhuma, se não for 15 anos. E como que você diria? Eu queria uma casa melhor, eu sou de assumir risco, então eu queria uma casa melhor, que envolveria uma dívida maior e, na verdade, olhando para trás, ela estava certa, eu estava errado. E nós chegamos a uma conclusão depois que realmente ela estava com mais prudência. Mas como que a gente resolveu naquela hora? A gente resolveu eu reconheço, e 2 anos antes da compra dessa casa, nós compramos um carro. Ela não queria comprar o carro, eu insisti em comprar o carro. Aí eu cedi. Ela cedeu. Ela cede mais do que eu, talvez por personalidade. Ela cede mais do que eu. E naquela ocasião nós compramos o carro, ela não queria, eu queria, e nós compramos. E dentro de 30 dias eu me arrependi muito, muito de ter comprado o carro. Então, baseado naquele contexto, 2 anos depois, eu queria muito comprar a casa mais cara. Ela queria uma casa menor, com menos dívida. Ela estava certa. E ela realmente se posicionou firme. E eu acredito que, irmãos, com toda sinceridade, a mulher, às vezes, deve se posicionar e impor limites. Deus, ele dá também para a mulher
esse direito, não é só o homem. Então, às vezes, a gente interpreta muito mal o apóstolo Paulo. E naquela ocasião, ela se posicionou firme, eu não vou assinar. Porque para você comprar a casa, os dois têm que assinar. Tudo bem, então nós vamos comprar uma casa mais simples. Eu aceitei, até mesmo porque 2 anos anteriores, eu não fui com a opinião dela e me dei mal. Então, às vezes, aconteceu o contrário. Eu é que me posicionei firme, ela cedeu e deu certo, entendeu? Então, cada caso é um caso. Mas dentro do plano de Deus, nós temos que entender que não existe infalibilidade, entendeu? Então, a submissão precisa ser mútua. É claro, Deus dá o direito, né, para o homem de ter o voto da maioria. Mas se você quiser dirigir o seu lar com esse tipo de autoridade pagã romana, porque Jesus ele fala, né, que os pagãos, os romanos, eles exercem uma autoridade sobre os seus subordinados. Eles falam faz e ele faz, e faz vai ali ele vai. Esse tipo de autoridade, ele não é sustentável a longo prazo num relacionamento saudável, entendeu? Quer seja no lar, no trabalho, na igreja. Entendeu? O pastor pode até ter autoridade e o direito de exercer essa autoridade. Mas se o pastor quer reger a igreja com vara de ferro, isso não vai ser um ambiente agradável, não vai ser algo sustentável. E o mesmo no lar. Podemos usar Efésios 5 o dia inteiro, falando que a mulher deve se submeter. Mas no verso 21 fala da submissão mútua. Esse é o contexto. Mas o que é outra coisa que nos ajudou? Depois de ter comprado os carros, depois do arrependimento, a gente sentou e conversamos. É bom, depois das decisões grandes, conversar. Foi boa a decisão? Se foi boa, por que foi boa? O que a gente fez certo? Se não foi boa, a gente tem... É difícil, é muito humilhante às vezes falar, olha... Eu errei. Eu fiz errado. E não só falei eu errei, mas por que eu errei? Ou em qual eu errei? Mas se você tiver o hábito de fazer isso, você vai poder, na próxima decisão... Aí, por causa que a gente tinha conversado sobre o carro, por que deu errado, na conversa da casa, foi uma ferramenta para ajudar nessa E aquele decisão. que estava certo não torna a humilhação do outro pior, tá? Sal Então é bom sempre conversar depois e vamos reanalisar o que aconteceu, né? Nós tomamos a decisão 1 ano depois, foi uma decisão boa? Não, realmente eu estava errado. Então, ter a humildade, ter aquela conversa, e aquele que estava certo não... Mas quando a gente faz isso, você vê o casamento, né? É aquela planta que vai crescendo e o casamento se torna cada vez melhor. Existe um crescimento. Bom vinho, sabe? Mais velho, melhor. E quando a gente cresce junto dessa forma, o lar se torna cada vez mais doce. Sim. Mais ou menos respondeu a pergunta? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem como botar uma regra. Não é assim, dessa vez eu vou me submeter e na próxima você se submete. Não, porque... Nossos filhos fazem isso com tomar o banho. Eu tomei meu banho primeiro ontem, agora é dele tomar o banho primeiro. Então, a gente tem que ter mais maturidade. Talvez você tenha que ceder 3 vezes em seguida. Aí, se você começar a ver que está prejudicando lá, aí você pode... Olha, eu cedi e, olha, deu esse prejuízo, eu não vou ceder hoje. É importante confiar no marido ou na esposa. Confiar, valorizar a competência do marido ou da esposa, reconhecer que ela pode ser competente em áreas em que você não é e vice-versa. E tudo isso requer humildade. Um casamento saudável a longo prazo requer humildade, requer graça, requer perdão e tudo requer não julgar os motivos. Quando nós casamos, no início, uma coisa que nos ajudou muito através dos anos foi que a gente teve uma conversa de sempre acreditar no bom da pessoa. Atribuir as melhores intenções. Então, ele... querendo comprar aqueles carros que eu não queria,
não foi meu desejo, mas ele não fez por maldade, sabe? Quando a gente começa a atribuir maldade... Sim. Aí. Excelente pergunta. Mais alguém? Temos 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde. A minha pergunta o amor é muito lindo quando está dentro de casa, né? Todos nós. Que nem a própria palavra fala, né? A gente tem que sair da casa dos pais, se juntar com a mulher e ser uma só carne, não é isso? Isso. Eu faço uma pergunta a vocês. Ela está bem do meu lado aqui. Eu vou fazer porque ela está do meu lado. Uhum. Eu amo a minha esposa, mas amo também a minha família, a minha mãe, meus irmãos, tudo. Aonde a gente pode chegar a um acordo de a gente mostrar um para o outro a diferença de eu amar a minha esposa e amar a minha família? Em termos de quê? Que, por exemplo, eu dedico a minha esposa, mas eu também tenho que dedicar a minha mãe. Eu tenho que também, como é que se fala? Estar também disponível para ela quando ela precisar. Porque, geralmente, quando a gente chega à idade que a gente já está, depois dos 40, os pais da gente já estão quase os 60, não é? Sim. E 70 e uns quebrados. Então, o que acontece? Os pais da gente já estão mais velhos de que a gente, então a gente fica mais acomodado a ajudá-los, né? Então, eu quero só perguntar para vocês o seguinte... como é que eu faço para mim poder mostrar para minha esposa que o meu amor por ela é diferente do meu amor da minha mãe? Para que ela entenda de que eu tenho ela como a minha esposa e a minha mãe ela também precisa de mim e minha atenção. Entendeu? Não sei se você captou. Vai lá. Eu acho que agora ela quer contar o lado dela. Ai, meu Deus, vou morrer. Eu sou extremamente tímida e o Francisco faz isso. Olha o que acontece. Não é isso, não é questão de saber quem ele ama mais, a mim, desculpa, ou a mãe. Acontece que o Francisco é um bebezão. Ele é do tipo, onde nós vamos, a mãe tem que saber, quando nós chegamos, a mãe tem que saber, o que a gente come, a mãe tem que saber, o que eu fiz dentro de casa, a mãe tem que saber. Então... eu falo que nós não temos privacidade, porque tudo a mãe dele tem que saber. Se eu faço um prato diferente, a mãe dele tem que saber. A mãe dele liga para saber, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um lanche, o que você está comendo? Entendeu? Eu não gosto, eu nunca neguei isso para ele, não gosto, não aceito e acho que isso não deveria acontecer. Eu vou fazer uma proposta. Nós vamos ter uma conversa de 1 hora. Vamos marcar enquanto a gente está aqui, porque são muitos detalhes. E eu acho que uma resposta de 2 minutos não vai fazer justiça. Então vamos... Mas a gente pode falar uma coisa resumida em geral? Você pode resumir alguma coisa, mas eu gostaria de ouvir mais e sentar e... Porque é uma boa pergunta. E depois, se vocês abrirem o espaço, eu posso até resumir para os irmãos, né, o consenso. Mas a Melissa vai fazer uma breve colocação aqui. Eu não vou ter agora uma citação da irmã White, mas ela fala da importância da privacidade do lar, do casal, da família. Então... assim, sem entrar em detalhes, se alguma coisa está incomodando muito sua esposa, eu acho que deve ter um meio termo que pode ser achar onde você vai poder agradar sua mãe. Meus pais também são daqueles que querem saber o que eu como, sabe? O que eu assisti aquele dia. Mas mantendo... O lar é uma coisa sagrada. Aquela transparência, aquela uma carne, também requer um pouco de privacidade e de as palavras me faltam, mas acho que vocês entendem, né? O nosso português está um pouco enferrujado, irmãos. Nos perdoem, o vocabulário está mais limitado hoje em dia, mas a gente está conseguindo transmitir. Acho que eles captaram. Irmãos, vamos então, depois, talvez não hoje, mas em particular, vamos sentar. Eu quero ouvir mais e a gente pode, talvez... Eu tô vendo que pelo menos vocês dois estão conseguindo rir juntos, né? Nesse momento aí. Sim. Mas isso é um muito bom ponto que o irmão está trazendo. Sim. E isso que eu tinha dificuldade no meu casamento. Às vezes, a gente tem medo
de falar de algum problema para que o outro não pense que todo o casamento está ruim. Entendeu? Nós temos um casamento muito bom. Nem por isso não tem como melhorar alguma coisa de vez em quando. Sim, mas às vezes a gente acha que por causa que uma coisa tem que melhorar, que a gente está atacando todo o casamento. Não, eu tenho um casamento fenomenal. Eu agradeço a Deus todo dia por um marido tão fantástico. Mas isso não quer dizer que não pode haver ainda crescimento. Eu fiquei com uma ótima impressão desse casal. Não sei quanto a vocês, mas para mim uma impressão muito boa ficou na minha mente, de vocês estarem dispostos a compartilhar aí. Ele passou o microfone para ela, viu? Ele colocou o lado dele e depois deixou ela contar o lado dela. Um casal não saudável, pode ter certeza que aquele microfone teria voltado direto para as mãos do Júlio. Então, já estou muito impressionado com vocês. Agora, a pergunta que vocês fizeram é tão boa e requer que nós ouvimos mais detalhes e a gente também quer poder falar mais à vontade. Então, a gente vai ficar devendo uma resposta mais completa, mas muito obrigado pela colocação, porque a sua colocação, mais uma vez, ilustra a complexidade de duas pessoas bem intencionadas, cristãs, se tornarem uma só carne. Não é fácil. Mas requer recursos, requer ferramentas, acima de tudo requer o Espírito Santo. E nada de bom na vida é fácil. Isso é uma realidade que a gente tem que lembrar. Você quer poupar dor de cabeça? Não tenha filhos. O próprio Paulo fala, né, para não casar se não quer ter problemas. Menos dor de cabeça ainda, não case. Tudo que é bom na vida tem dificuldade, dá trabalho, entendeu? Mas vale a pena se você estiver disposto a assumir os riscos e enfrentar as dificuldades. Nós temos tempo para uma última pergunta e aí nós vamos encerrar. Você falou que podia ser perguntas ou comentário. Comentário, pode falar. Isso, vai ser um comentário. Pode falar. Eu achei muito propício vocês falarem, quero primeiro dizer, estou feliz de conhecê-los pessoalmente. Quando em 2021 eu recebi aquela série lá de 14 princípios de relacionamento cristão, eram áudios e eu os ouvi. Agregou muito a minha vida, fiquei muito feliz. Eu agradeço porque vocês nem conhecendo puderam agregar. E eu queria falar sobre essa parte das finanças, né? Contar a experiência do meu lar. Né? Eu sou 17 anos casada, eu casei bem nova, então a gente tinha responsabilidade, só não tinha maturidade. Eu casei com 18 anos e o marido tinha 20. E a gente, no início, fez assim, cada um cuida do seu dinheiro e o que sobrar, no final a gente vê aí o que sobrou para a gente fazer, né? E aí, na época, eu pagava a faculdade com o meu dinheiro, então ia quase o dinheiro todo para a faculdade e ele sustentava o lar. E aí, depois, quando os filhos nasceram, a gente viu que era insustentável eu continuar trabalhando. Então, eu resolvi ficar em casa. Foi muito difícil, porque era muito feminista. E foi bem difícil depender de marido. E aí, a gente começou um entrave dentro do lar, justamente por conta das finanças. Porque eu vim de um lar que a minha mãe também não trabalhava. Ela, às vezes, fazia um bico de vender uma coisa ou outra fora. E o meu pai tinha supremacia sobre as finanças, de tal forma... Se minha mãe fosse fazer compra e ela quisesse comprar itens simples, como um creme de cabelo, a gente vai comprar só comida. Então, às vezes, faltava coisas de higiene pessoal e ele era bem assim. Então, eu não gostava de pedir nada ao meu pai, porque ele sempre estava devendo, porque ele sempre estava construindo e sempre estava devendo. Então, eu não queria entristecer de pedir alguma coisa para ele não poder me dar. E eu trouxe isso para o marido. Eu não quero pedir nada para ele que ele não possa me dar. Então, eu queria saber das finanças do mês para saber se eu poderia fazer o pedido do que eu queria. Mas eu tinha muita dificuldade de fazer o pedido. Depois eu descobri que eu tinha que fazer pelo menos para os filhos, né? Tá faltando o leite, ou tá faltando a fralda, sei lá. Eu precisei de aprender a pedir, que era muito difícil. Então, resumindo tudo, o marido sempre... tinha ali as finanças e eu falava, vamos fazer um orçamento junto? É muito chato esse negócio de ficar escrevendo tudo aquilo que a gente gasta e tal. E ele também tinha uma coisa. Ele não sabia dizer não. Para a gente administrar bem umas finanças, a gente tem que saber dizer não. Então, tudo que ele gostaria de agradar, ele falava sim.
e não fazia matemática no final, né? E as coisas iam andando. Então, muitas vezes o orçamento da casa ficou bagunçado. E aí ele olhava e falava assim, amor, tá bagunçado. Como é que a gente vai fazer para arrumar? Você pode dar um jeito? Aí, como eu sei dizer não, aí eu dava um jeito. Aí depois, agora me dá aqui que eu vou fazer tudo do meu jeito. Bagunçava de novo, então vamos aqui, vamos dar um jeito. E aí, isso foi me deixando muito, muito chateada. Eu fui orando ao Senhor. E assim, chegou num nível muito, muito difícil. Eu passei uma crise no início do ano passado muito, muito difícil. E a gente foi para um encontro de casais e o que eu quero dizer é isso. Nem sempre é o homem, por ele ser homem, por ele pagar, ele tem a maior qualificação. Só que demorou muito para meu marido reconhecer isso. Porque precisa, que nem diz, de humildade, né? Eu não estou dizendo que eu sou mais humilde que ele, não é isso que eu quero colocar. Tem minhas dificuldades também. Mas precisa muito. E eu estou dando testemunho porque eu fui no encontro de casais e um casal deu testemunho, né, sobre eles e falou assim, olha, eu não ganhava, eu não fazia nada tão certo, a minha esposa faz tão bem, que agora eu tenho casa, eu tenho tudo, porque eu deixo tudo para ela administrar. E aí o marido falou para mim, sem eu falar um A para ele, porque muitas vezes, eu me lembro que teve uma vez que eu falei, eu preciso participar junto com você para te ajudar. Teve uma vez que ele falou, eu vou decidir, ponto final. Aí eu calei, né? Então, esse dia ele falou, olha, eu vou passar para você porque eu reconheço que você sabe fazer melhor. Você sabe controlar melhor aquilo que entra, aquilo que sai, fazer o orçamento caminhar. E a gente tem conseguido dar uma ajeitada nas nossas finanças e eu louvo a Deus por isso, porque realmente é um ponto de entrada muito, muito mais difícil ainda se você é uma esposa que tenta fazer da vontade do Senhor a sua e você está no lar e não trabalha para poder ajudar o lar, né? Então, eu trago isso, né? Se alguém aqui tem esse entrave na mente, né? E reconhece que realmente a esposa administra melhor, ou o marido, né? Pense com sabedoria, porque realmente é uma bênção, né? A gente conseguiu consertar depois aí de 17 anos de casado. Muito obrigado pelo comentário. Você quer falar alguma coisa antes de nós... Não, eu acho que é fantástico ouvir comentários assim, testemunhos assim, para ver que tem que ir pelo dom. E finanças é uma das maiores razões pelo divórcio, é uma das tops pelo divórcio. Então, não pode ser negligenciadas. Irmãos, nós temos falado sobre a complexidade de duas pessoas se tornarem uma carne. Júlio, você falou que tem mais alguma pessoa? Tá, eu vou ficar... Tá bom, mais uma. Não é bem uma pergunta, é uma pequena contribuição, né, para o irmão e para a irmã ali que falaram. Ceder, qual é a minha hora de ceder, qual é a hora dela ceder. A gente tem que ter, não estou dizendo que vocês não tenham, né, mas como um casal a gente tem que ter, como foi falado aqui, a humildade de reconhecer de fato o que o outro tem, o que o outro faz melhor do que eu, né? Na minha casa, por exemplo, ele é das finanças, né? E eu, em casa, eu consigo antever certas coisas que podem acontecer. Vou dar um exemplo, né? Já aconteceu, ele fala assim, Mariana, eu quero fazer tal coisa assim, assim, e eu parar, analisar e falar assim, olha, não faça, porque vai dar problema. Não, mas eu quero fazer, não faça, vai dar problema. E ele insiste, não grosseiramente, ele insiste e faz e realmente dá o problema. E isso não foi uma, não foram duas, não foram três, foram várias vezes. E eu sempre falo, bom, eu sou a sua esposa, eu tenho que estar com você até nessas horas difíceis, entendeu? Então vamos resolver este problema, né, que você insistiu, vamos resolver esse problema juntos. É minha obrigação como esposa, embora ele tenha tomado essa iniciativa, né, de não ouvir o conselho, né, assim também como várias vezes também não ouvi o conselho dele, enfim. Então, o meu papel como esposa é resolver aquele problema dele, entendeu? Então, assim, em casa, é dessa forma. Eu reconheço que ele é melhor em uma coisa e ele reconhece que eu tenho uma qualificação em outra coisa, né? Então, a gente, com humildade, a gente tem que reconhecer aquilo dali e também pelas experiências, né? Como teve a questão do carro deles, da casa. Então, assim,
a gente vai pegando as experiências que não deram certo e as experiências que também deram certo. Quem teve a ideia de quê, como é que foi, que ideia está sendo agora colocada na mesa, né? E me passa a sua ideia. Tem a parte financeira, se encaixa, vamos supor que seja alguma coisa para comprar. E se encaixa, a gente necessita disso agora? Tem como a gente deixar para depois? Né? Realmente a gente precisa comprar agora? Então, assim, e reconhecer que o outro, embora eu seja exímio em matemática, mas a minha esposa, por exemplo, ela tem um alcance de ver o negócio ali mais adiante. Então, peraí, eu vou ponderar isso, porque talvez eu vou dar um passo precipitado que vai, infelizmente, não só diluir o meu patrimônio, por exemplo, ou causar um rombo nas finanças, né? Como também causar uma animosidade no casamento. Então, o cerne disso tudo é a humildade de reconhecer o que o outro tem de melhor. Uhum. Entendeu? É isso. E não que ele seja melhor do que você, mas que tem algo melhor. Muito né? obrigado. Essa é a minha pequena contribuição. Muito boa. Obrigada. Obrigado por compartilhar. Ouvindo as diferentes histórias também soma muito, né? Soma. A gente está compartilhando um pouco da nossa história, mas a gente também quer ouvir as várias histórias de vocês que ilustram, né, as diferentes coisas que nós estamos tratando, os princípios que nós estamos abordando. Então, resumindo, tornar-se uma só carne é um projeto, é um empreendimento complexo, mas que pela graça de Deus é possível sim ter um relacionamento saudável. Irmãos, vamos nos colocar de joelhos, aí nós vamos despedir vocês para nós nos prepararmos para o sábado, e aí vai ter a programação da noite. Vamos orar juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelos lares representados aqui neste auditório. Obrigado pelos princípios divinos, princípios que contemplam a nossa felicidade que nós encontramos na Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar os casais, abençoar todos que estão aqui, jovens que estão talvez um dia contemplando casar. Pedimos que o Senhor abençoe cada um e agora esteja conosco ao nos prepararmos para o sábado, que em breve estará aqui. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Silverino tem algumas palavras para vocês.